Bom dia a todas. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Novamente, aqui hoje na casa da Isabela, que está nos recebendo com tanto carinho. E eu quero agradecer a Deus essa oportunidade de estar aqui com vocês no Cartas Vivas. Eu já faço parte do grupo há praticamente um pouco mais de um ano, né? E foi um divisor de águas na minha vida. Eu sempre falo isso para Lala. Eu tinha passado por um luto, uma perda, eu estava com síndrome do pânico, uma série de coisas, e a Lala mesmo já falou para mim que a forma como eu entrei, a forma como eu estou hoje, é assim, visivelmente percebida, né, pelas pessoas que convivem comigo, que eu realmente tive uma transformação muito grande, e eu devo muito ao grupo Cartas de Amor. Eu convido a todas também para estarem conosco, porque realmente na minha vida fez toda a diferença. Eu sou muito grata a Lala e a turma toda, essas amigas que me abraçaram com tanto carinho. Espero poder retribuir e fazer muito aqui pelo grupo também. Então vamos orar. Senhor Jesus, agradeço a oportunidade de estarmos aqui novamente, compartilhando a tua palavra, compartilhando nossas experiências e podendo acrescentar na vida de umas às outras e na vida também das que nos acompanham e nas que virão a nos acompanhar. Em nome de Jesus, que possamos ser sementinhas na vida de umas das outras e que esse grupo só flua e cresça e espalhe novas sementinhas por aí. Em nome de Jesus, amém. Ai, Bom que dia a linda! todas. Nova sementinha. Eu fiquei emocionada também. Glória a Deus. Lê aí, Sasha, para gente o texto e medita. 2 Coríntios 13. Quem quiser também acrescentar depois que ela lê, meditação, tá livre. Lala, foi incrível você me convidar para fazer a leitura, porque eu não sei abrir a Bíblia e encontrar esse texto. Você pode me ajudar? Posso. Eu vou pegar o texto e vou te mandar aqui no chat. Olha, Tá. se você abrir sua Bíblia, então vamos lá. Hum. Para quem não sabe Bíblia, o Novo Aê! Testamento começa nos Obrigada! Evangelhos. Vamos lá, meninas, vamos aprender a abrir a Bíblia. O Novo Testamento começa nos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 evangelhos, que é a É mais no tradução. meio, então. Então a Bíblia é separada no meio, Lala, Novo Testamento e eu posso, Antigo. eu posso compartilhar uma dica que eu recebi? O Velho Testamento ela é maior que o Novo Testamento. Então, quando você abrir a Bíblia no meio, Sasha, você vai cair mais ou menos no livro de Salmos. E aí Salmos, foi você. exatamente onde eu caí. Exatamente. Aí agora você abre ele, o que restou na metade. Aí você já vai estar no Novo Testamento. Tá. Qual livro você abriu agora? Na metade aí. Pode ler o livro. Ezequiel Ainda Mais para 26, pegou frente. mais para mais pra frente. frente. Obadias, Mais para frente. Zacarias, O- Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus é o Tá. primeiro evangelho. Os evangelhos são escritas fidedignas da vida de Jesus, quando ele esteve conosco. Então, Achei. são Novo 4 Testamento. evangelhos. Tá. Depois dos 4 evangelhos, nós vamos ter Atos dos Apóstolos, que é o primeiro livro que acreditam se quem escreveu foi Paulo. Não tem certeza, mas todo mundo acha que foi Paulo. Então, Cartas de Paulo aos Filipenses. aí, mas aí você está bem para frente. Então você vai lá em Mateus, Bom, Marcos, Lucas, João. Depois tá. vai ter Atos dos Apóstolos, Romanos, aí vem Uhum. Coríntios, João, Atos, Atos, Romanos, Romanos, Coríntios. Aí nós temos primeiro Coríntios. Coríntios e segundo. Nós estamos em 2 Coríntios, último capítulo. Agora você vai conseguir ler. Amém? Foi bom, né, menina? Amém! Eu Porque amei. quem não sabia, né? E a gente está indo na sequência de leitura. Nós vamos terminar 2 Coríntios e já vamos começar Gálatas. Então agora você pode ler, irmã. Lê Perfeito. e entende e vamos meditar. Fica na paz. Certo.
Aí eu começo exatamente onde está o número 2. Portanto, para não entristecê-los. Você está no 2 Coríntios, capítulo 13. Você vai lá no 13, é o último capítulo de 2 Coríntios. Tá. Vai andando na Bíblia, tem uns números maiores que são os capítulos, né? Certo. Então tá aqui. A preocupação de Paulo em Troade. Não, considerações finais. É 2 Coríntios, não é primeiro. Porque tem 2 Coríntios, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Eu tô 2 Coríntios. 13 é o último capítulo. Ai, agora eu entendi, gente. É porque tem muito número. Mas Vocês tá estão tudo certo. Você adaptadas. tá Eu não aprendendo, estou. vem andar com a gente, que aqui é pedagogia de vida. E outra, ter Amei. coragem de falar, né, Achei. irmãs? Nós Claro, temos eu que ter falo. coragem de falar que não sabemos, porque nós não sabemos. Nós não sabemos. Irmãs, o dia que a gente souber, nós estamos prontos, podemos embarcar para o céu. Então, vocês acham bom não Então, saber? exatamente. Nós vamos ficar aqui mais um Achei. pouquinho. Então, pode ler aí, A preocupação de considerações. Paulo pela igreja de Coríntios, e aí eu vou lá em considerações finais, últimos conselhos e saudações. Você vai ler tudo até terminar. Vai Certo. nessa. Esta já é a terceira vez que vou visitá-los. Como dizem as Escrituras Sagradas, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Quero dizer uma coisa a vocês que pecaram no passado e todos os outros. Durante a minha segunda visita, eu já tinha dito isto, e agora que estou longe, repito. Na próxima vez que eu for, não vou ter pena de ninguém. Então, vocês terão todas as provas que quiserem de que Cristo fala por meio de mim. Quando trata com vocês, Cristo não é fraco. Pelo contrário, mostra o seu poder entre vocês. Porque, embora tenha sido crucificado em estado de fraqueza, Cristo vive pelo poder de Deus. Assim, nós também, unidos com Ele, somos fracos. Porém, em nossa convivência com vocês, estaremos ligados com Cristo vivo e teremos o poder de Deus para agir. Examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unindo com vocês, unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. Espero que vocês saibam que nós não temos falhado. Oramos a Deus, pedimos que vocês não façam nada que seja mal, não para mostrar que nós somos um sucesso, mas para que vocês façam o que é certo. E não importa que fique parecendo que nós falhamos, pois nós não podemos fazer nada contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Por isso, ficamos alegres quando estamos fracos, contanto que vocês estejam fortes. E também oramos para que vocês se tornem mais fortes na fé. Escrevo essa carta antes de ir vê-los, para que quando eu for, não tenha de ser tão duro no uso da autoridade que o Senhor me deu. Essa autoridade é para fazer com que vocês cresçam espiritualmente, e não para destruí-los. E agora, irmãos, até logo. Procurem ser corretos em tudo. Escutem bem o que eu digo. Tenham todos o mesmo modo de pensar e vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todo o povo de Deus manda saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. O que te chamou a atenção Amém. aí, Sasha, já que você já aprendeu agora a manusear a Bíblia? Eu amei. Primeiro já começou por essa, né? Porque eu sempre fico assim tentando acompanhar e aí eu começo a chamar a atenção por esse pedir ajuda, por esse olhar para as irmãs que já são
competentes e sabem fazer a me ajudar. E eu tenho muita dificuldade normalmente em pedir ajuda, embora eu ensine para as minhas mentoradas a pedir. É como se eu, no papel de mentora, sempre dissesse assim: eu não posso muito pedir ajuda, porque senão as pessoas vão saber que eu não sei. E aí, quando eu leio esse texto, e ele diz que a gente precisa fazer o que é certo, não pelo sucesso, porque por que será que o sucesso está atrelado ao saber de tudo? Acho que a humanidade fez isso, em dizer que só tem sucesso quem muito sabe. Mas quem diz que o saber pouco também não é sucesso? Eu me considero uma pessoa de sucesso em poder estar aqui plenamente nessa hora com vocês, concentrada na palavra. E por isso ter recebido a oportunidade de ler esse texto, aprender a abrir a Bíblia e meditar sobre essa palavra. Me chama muita atenção também de caminhar com irmãos que estejam alinhados com o que Deus planejou para a nossa vida, para a nossa missão. E eu tenho me sentido cada vez mais sensível a ouvir, perceber e enxergar as pessoas que precisam de fato estar na minha mesa. Então, a meditação que eu faço é que a gente pode ser muito mais vulnerável e pedir ajuda quando a gente confia no espaço que a gente está frequentando, na mesa que a gente está sentando. É isso. Amém, foi lindo, porque é isso que a gente já está estudando, já tem umas 2 semanas, sobre a nossa vulnerabilidade, né? Vou passar aqui para a Miriam falar um pouquinho. Fala aí, Miriam. Bom dia, amadas. Eu sou a Miriam do Cartas Vivas, né? Esse texto ele tem várias nuances, mas eu quero explorar um pouquinho assim, né? Se vocês estão firmes na fé. E é algo assim, é uma pergunta que a gente se faz todos os dias, porque quando vem assim a mínima coisa que nos desagrada, ou quando a gente não consegue perceber uma saída, a gente realmente a gente fraqueja, né? E aqui está nos dando a liberdade de sermos fracos, né? Porque quanto mais somos fracos, mais dependemos de Deus e mais somos fortalecidos em Deus. E a gente vai envelhecendo e a maturidade vai nos trazendo assim um pensamento diferente, né? Hoje eu digo sempre assim para o Senhor: Senhor, eu quero aquilo que você quiser para mim, que o Senhor quiser para mim, né? Eu tive algumas situações na minha vida e eu pedi muito a Deus determinadas coisas. E Deus me concedeu. Só que essas coisas não foram boas, não foram agradáveis, né? Então a gente vai aprendendo a orar, a buscar no Senhor, para que o Senhor confirme no nosso coração. E nesse momento é importante que a gente separe a nossa carne, o nosso ego, a nossa vontade, porque buscar a verdade em Cristo e permanecer na fé, permanecer no caminho do Senhor, não é algo tão simples, tão fácil, né? Então, muitas vezes a gente recebe uma oferta de trabalho e ali já tem um aumento salarial e a gente fica todo empolgado e a gente não tem dúvida. A gente vai de olho fechado, sem orar e buscar do Senhor, né? Então, quando Paulo diz aqui que a gente tem que permanecer num só pensamento, é permanecer na palavra do Senhor, buscando aquilo que está na Bíblia, né? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a gente vai sendo levado pela vida, pelos nossos objetivos, né? Por aquilo que o mundo tem ditado para nós, e perante aos olhos do mundo pode parecer loucura, né? Como nós, mulheres, que temos trabalho, que temos compromissos financeiros, né?
que temos filhos, netos, casa para cuidar, a gente seleciona a agenda toda terça e quinta para estar aqui, né? Então, isso aí nos traz, né, realmente, assim, uma obediência à palavra do Senhor, porque a gente deve buscar primeiro o reino dos céus, e depois tudo mais nos será acrescentado, né? Claro, né, amadas, com responsabilidade. Nós não podemos largar nossas responsabilidades como profissionais, como mães de família, e simplesmente se deleitar, né? Assim, no recreio. Mas a gente tem que se organizar e fazer uma escolha de buscar a palavra do Senhor, de buscar esse conforto que é estar na fé e permanecer na fé, né? Ontem teve uma live maravilhosa, que a gente foi muito edificado, né? Então, assim, a gente viver o aqui e o agora, que é o saudável, a gente não consegue, né? Eu não me lembro o termo que ela usou, mas assim, a gente vive no passado e aquela angústia, aquela preocupação com o futuro, né? E não deleita do presente. E não deleita do presente, né? Então, que a gente possa ter essa mentalidade, e para a gente se deleitar desse momento aqui, precisa ter muita fé, porque a gente pensa assim, eu vou resolver tudo com a minha mão, eu tenho que correr atrás, eu tenho que mudar a situação financeira, mudar a situação de saúde de fulano, beltrano, que eu amo tanto, mudar as escolhas dos meus filhos, e não é assim, é através da oração. Então, quando você ora e entrega a Deus verdadeiramente, aí só assim a gente consegue aproveitar esse momento aqui entre amigas e com Deus, né? E exercitar essa fé é algo assim que a gente tem que botar o foco, né? Como diz a Lala, é ter a intenção. Então, eu já tenho que acordar. Hoje de manhã eu já acordei e falei, Senhor, toma conta, está tudo entregue para o Senhor. Onde o Senhor me quer, o que, que eu tenho que fazer, né? Porque imprevistos acontecem, outras chamadas acontecem, mas quando Paulo diz, né, que é para a gente permanecer em união, permanecer no mesmo pensamento, e ele questiona sobre a fé, é sobre isso, sobre viver em comunhão, buscando a palavra, apoiando umas às outras, para que uma se lembre da palavra de Deus, das promessas de Deus nos dias maus, né? Amém. Então é isso, né? Vocês têm mantido a fé. Eu confesso que assim, a gente titubeia, né? De vez em quando. Então é isso, amadas. Ela quer falar também. Bom dia, gente. Que palavra bonita, né? Que coisa boa ouvir isso aqui. É o poder na fraqueza, né? Poder na fraqueza é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente. A gente vive pelo poder divino. Então, é quando somos fracos que somos fortes. E nós não podemos abrir mão do poder divino. Pela nossa fé e até por inteligência, porque o poder divino, ele é o que vai fazer a nossa vida se aperfeiçoar, né? E além do poder divino, uma coisa que me chama muita atenção é a autoridade do apóstolo, né? A autoridade do líder espiritual, que nós temos que respeitar. E quando a gente entrega uma situação, uma consulta para um líder espiritual, para um apóstolo, a gente tem que confiar na autoridade que Deus deu para ele, que o lugar que ele ocupa foi entregue por Deus e pelo Espírito Santo. Então, demonstrar a nossa fraqueza, saber que somos fracos, viver do poder divino e confiar no apóstolo, da autoridade dos apóstolos. Amém. Amém. Bom dia, amadas. Vamos. Bom, eu quero
Ficou até bom, você sabe? Então, eu que sou baixinha, ficou bom. Ó, vamos lá, no versículo 5, fala o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estás na fé. Eu tenho meditado muito sobre isso, porque a gente percebe mesmo, né, Miriam, essa vulnerabilidade. Muitas vezes a gente se depara com situações que às vezes a gente não esperava, e aí a gente põe Deus à prova, né? E aí é onde a gente consegue sondar o nosso coração para medir o quanto a gente está confiante naquela situação, por mais desagradável que ela seja. Então, quando Paulo sugere que a gente tem que examinar a nós mesmos, isso aqui me traz uma reflexão de que muitas vezes eu quero demonstrar para o outro ou para a circunstância de que eu estou confiante. Mas quando eu sondo meu coração, eu vejo que ainda eu preciso aperfeiçoar minha fé. Porque muitas vezes vem na nossa mente os questionamentos. Por que isso está acontecendo? Mas não era dessa forma que eu gostaria. Me livra o quanto antes dessa situação. Então, aí é um convite para a gente examinar mesmo se nós estamos aperfeiçoando a nossa fé. E pensando em fé, o que é a fé? A fé é uma virtude. A fé nada mais é do que uma virtude que já está em nós. Então, se nós não desenvolvermos a fé quando a situação não é favorável, a gente está perdendo a oportunidade. Então, quando ele fala, examinai-vos a vós mesmos, se realmente você está com fé nessa situação, é para a gente provar. Outro não, né? Exatamente. Não, e a situação, muitas vezes a gente examina a situação, né? Começa a julgar o próximo, a circunstância, e o convite aqui é examinar o coração. E quando ele fala assim, ó, para provar a vós mesmos, ou seja, não preciso provar nada para ninguém, só eu sei o quanto eu estou confiando que aquilo está sendo uma oportunidade para eu me aperfeiçoar e tirar disso proveito de quê? De olhar para dentro de mim e examinar se realmente a minha fé está consistente naquilo que eu busco para a minha vida. Então, a todo momento, a gente precisa sondar nosso coração e ver se realmente essa virtude da fé está incutida nos meus pensamentos, no meu ser, na minha essência mais interna. Porque isso aqui é a grande oportunidade da virada de chave para você viver uma vida mais plena e mais abundante, que é a promessa de Deus. Quando a gente se pega nisso, e a fé não é aquilo que a gente está vendo pelas circunstâncias, né? A palavra de Deus fala. A fé é acreditar naquilo que ainda você não vê, que às vezes é algo, assim, aos olhos humanos, algo impossível. Mas a virtude da fé é justamente essa, confiar naquilo que ninguém vê, mas que você sabe que o poder divino, que é isso que a Isabela falou, está no controle de tudo. Essa é a verdadeira fé. Só que muitas vezes a gente deixa isso de lado e volta para a circunstância, volta para as pessoas, para as situações. A virtude da fé não é sobre o outro. A virtude da fé é algo que está em nós, já nos foi dado por amor a Deus mesmo. Pelo amor de Deus, já nos foi dado isso. E a gente precisa desenvolver. E a gente só desenvolve quando a gente está em situações que a gente não gostaria. Isso é lindo. Eu vejo como uma grande oportunidade da gente desenvolver a nossa fé, examinando o nosso coração, né? E aí, buscar como, gente? Parece que tudo está indo contra. E eu tô acreditando ali, tô acreditando. Por que você ainda não está em paz? Essa é a análise que a gente tem que fazer. Se a situação não está do jeito que te agrada, mas você acha que você está com uma fé boa, que no fundo você está confiante, por que você não está em paz ainda? Será que realmente você precisa desenvolver essa fé mais a fundo? Então é esse o convite que Paulo está nos trazendo aqui, né? Porque a paz
é a certeza. A fé é a certeza. A fé é a certeza. E a paz é o sentimento, a emoção que você sente quando você está no caminho certo. Fala da paz. Então, e essa paz é engraçado. É virtude do Espírito, hein? Na verdade, É frutos do Espírito. a paz é um fruto do Espírito. Pode falar. A paz é um fruto do Espírito, né? E a virtude da fé. Porque tem gente que não quer desenvolver a fé. Ou fica na superficialidade, né? Só pensa assim, não, eu estou confiante, mas está perdendo noites de sono, está brigando com as circunstâncias e com as pessoas, não libera um perdão. Ou seja, você está em sofrimento, você está no corpo de dor. E aí? Deus quer que a gente esteja nesse lugar? Às vezes a gente precisa da situação para enxergar que a gente precisa desenvolver mais a nossa fé. E aí a paz, para mim, no meu ver, é o que certifica que a minha fé está sendo aperfeiçoada. Que apesar das circunstâncias, eu estou em paz, porque eu confio que Deus, o poder divino, está cuidando de tudo. E aí que a gente vai desenvolvendo cada dia mais a nossa fé. Nomenclatura. Então vá. Meninas, eu vou falar aqui um pouquinho só para poder organizar essas nomenclaturas que a gente usou aqui. Então, vamos lá. Paz, ele é fruto do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo em você e em mim é o único que pode nos trazer paz. E por que às vezes a gente está sem paz? Porque nós somos como Deus, trino, corpo, alma e espírito. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito. Qual que se alimenta mais? O corpo, a alma ou o espírito? Então, vamos pensar. Se a paz vem do espírito, então olha aqui para meus 3 dedos. O meu corpo está mais alimentado, as minhas emoções, então os meus sentimentos, eu estou com raiva, eu fiquei magoada, eu acho que eu tenho controle, certo? A alma. É alma. Mas se eu submeto a minha alma ao espírito, o espírito vai ficar maior. O Espírito Santo em mim vai ficar mais transbordante de alma. Esse é primeiro para falar sobre a virtude da paz. Então, paz é uma virtude que vem do Espírito e é impossível conseguir sem ele. Amados, é Deus em nós. Então, Deus, olha aqui, meu coração está perturbado, está angustiado. O que nós estamos fazendo? Nós estamos pedindo para o Espírito sobrepor a carne. Então, é só assim que a gente vai obter paz. E por que às vezes a gente tem sofrimentos? E aí, essa nomenclatura, se o nosso corpo está em sofrimento. Irmãs, Jesus avisou que nós íamos ter aflições. Tem de bom ânimo. Por que a gente tem bom ânimo? Porque, como está escrito aqui, a verdade prevalecerá. Então, de tudo que a gente fizer, no fim, a verdade, que é a palavra de Deus, vai prevalecer, apesar de mim e de você. Eu posso fazer tudo certo, mas se não estiver submetido à palavra, não vai prevalecer nada do que eu fizer. Por que às vezes a gente sofre? A Paula estava falando e eu estava aqui, quero ir nessa parte aqui, nós estamos falando de emoções. Nosso grupo do Cartas Vivas de Amor lê um livro chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável. A gente dispõe para todo mundo, todo semestre, pelo menos 4 turmas de espiritualidade. Se você ainda não fez, nos procure. Por quê? Você vai entender que a nossa emoção, e o próximo livro que a gente vai estudar agora, que é o próximo Gálatas, vai falar da luta da carne contra o espírito. O que é a carne? Os nossos sentimentos. Essa luta, ela é eterna. Até o dia que a gente morrer, nós vamos lutar a carne contra o espírito. Não tem jeito. Mas o que eu faço? Eu mortifico a minha carne para prevalecer o espírito. Então, quando a Paula falou assim, nosso corpo sofre dores, eu quero trazer aqui uma reflexão. Será que a gente não passa por sofrimento porque nós não estamos permitindo o que a Miriam falou no começo da oração, na leitura, que o Espírito Santo dirige a nossa vida? Porque, amadas, sinceramente,
Você tem permitido que o Espírito Santo te conduza ou você quer conduzir e obrigar ele a estar com você por onde você está conduzindo? Esse é um grande problema. Mas as aflições não serão poupadas. Paulo precisou chegar na Grécia após o naufrágio. Deus podia ter evitado? Podia. Irmãs, faltou Paulo orar? Não. Faltou Paulo se submeter ao Espírito Santo? Não. Era necessário que Paulo estivesse dentro de um barco, que esse barco naufragasse, para ele chegar numa ilha. Então, irmãs, às vezes nós vamos passar, Paulo, por desafios na nossa vida que não somos nós que provocamos. Assim como Jesus teve que passar por Samaria para encontrar com a mulher samaritana. Tá entendendo? Por quê? Porque às vezes a única forma de eu chegar no destino que Deus quer nos conduzir é passando por determinados lugares. Lugares que vão permitir enfermidades, lugares que vão permitir perdas emocionais, perdas de entes queridos, lugares que vão permitir perdas financeiras. Irmãs, deixa Deus falar no coração de vocês nessa manhã. Muitos anos da minha vida, as pessoas achavam que eu me converti por causa do meu marido. Eu confesso isso aqui publicamente. Eu nunca me converti porque eu vivi um casamento ruim e tive um marido perdido. Eu me converti na dor da esterilidade, onde Deus desconstruiu performance na minha vida e recurso. Eu precisei aprender que ter dinheiro não comprava filho e ter saúde não me dava filho. Então, mesmo tendo saúde, mesmo tendo recurso, Deus tratou em mim a performance e me ensinou a submeter toda a minha vida a Ele. Toda. Eu cheguei nesse lugar que eu ando com Jesus, de abrir mão de todos os meus diplomas, de todas as minhas certificações, de tudo que eu tinha construído profissionalmente, de toda a minha vaidade, de todo o meu interesse pessoal, porque Deus me desconstruiu. E eu louvo a Deus porque Ele me desconstruiu. Porque senão eu já estava muito perturbada, separada e nem filho eu não tinha. Nada contra quem separou, eu estou falando de mim, certo? Por quê? Porque nós precisamos permitir que Deus desconstrua. E é como ele falou no capítulo passado, 12. A dor nos aperfeiçoa. O apóstolo Paulo está falando aqui. A dor nos aperfeiçoa. É uma oportunidade. É uma oportunidade. Então, na dor, irmãs, não questione o porquê. Questione sempre para quê? Para quê? Para quê? Senhor, som do meu coração, faz como o salmista, som do meu coração, vê se há algo em mim que precisa ser transformado. Irmãs, eu amo ser transformada. Eu amo ser transformada. Eu amo abrir mão do meu direito em favor de quem sabe mais do que eu, do que quem entrega mais do que eu. Que bom se todo mundo entregasse tudo. E a palavra ontem do Cartas da Eliane foi muito profunda no meu coração. Estou reflexiva desde ontem. Quem assistiu o Story? Irmãs, você faz parte do Cartas Vivas? Você tem compartilhado aviãozinho das nossas mensagens? Você tem salvado as nossas mensagens? Você tem repostado no seu Story? Irmãs, você tem um compromisso, sabe o quê? De dar frutos. Então, sabe como que se mede fé, Paulinha? Pelos frutos. Quantas pessoas você já trouxe no Cartas Vivas? Quantas pessoas você ganhou esse mês para Jesus? Quantas pessoas você tem ouvido os problemas e ajudado a solucionar? Irmãs, é sobre isso que nós estamos aqui. Nós fomos comissionadas por Deus, bem resolvidas. Resolvido o nosso problema. Toda vez que você vai conversar com o pastor Paulo Júnior, ele vira e fala assim, vai cuidar de gente que Deus cuida da sua vida. Você está cuidando de gente ou você só está cuidando da sua vida? Porque às vezes eu vejo assim, os irmãos se convertem, aí querem fazer
10 cursos da igreja. Aí faz experiência do lar, faz mulher única, faz espiritualidade, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Eu não vejo a pessoa preocupada com ninguém, só com ela. Ela só preocupa com ela, só ela, porque ela tem que ler 10 livros cristãos, porque ela tem que isso. Irmã, se você quer medir a sua fé, contabilize seus frutos. Quantos frutos você deu desde que você começou a andar aqui no Cartas? Quantas pessoas você trouxe para o Cartas? Ó, tô aqui com uma irmã que está edificando a nossa vida tremendamente. Eliane, de Nova York. A Eliane entrou hoje, já até saiu. Ela, não, tá aqui, Eliane. Eliane tá andando com a gente desde o dia que ela me pediu uma oração por uma enfermidade que ela tá passando. A gente abandonou, amiga? Não. E não foi Estamos só uma juntinhos. vez, né, amiga? Tem sido já quantas vezes a gente se encontrou desde que você compartilhou um desafio? Acho que tem quase um mês, né? Então, irmãs, as pessoas te compartilham um desafio, o que é que você faz? Você manda ligar para Lalá, para a Grazi, para a pastora Lana, ou você está orando com essa irmã e andando com ela? Você trouxe ela para o Cartas? É isso que Paulo está falando aqui. Irmã, sonda a si mesmo. Cadê seus frutos? Quando Jesus encontrar com a gente, ele vai falar assim: me mostra seus frutos. Mostra seus frutos, me mostra seus frutos. É sobre isso. Sonda a si mesma. Porque você está ainda focada em você ou nas pessoas que Deus te comissionou a cuidar? Deus nos comissionou, irmãs. Hoje, você tem que fazer diferença na vida de alguém. Hoje. Não é ontem e nem amanhã. Quem eu ganhei ontem, irmã, já passou, já contabilizou. E hoje? Quantas pessoas eu ganhei? Então, irmãs, que a gente assuma essa responsabilidade que Paulo está trazendo aqui, né? E ontem a gente meditou muitas coisas profundas. Eu queria chamar aqui a Giovana, a Eliane, a Juliana, a Luana, para vocês repartirem um pouquinho do que a gente leu desse texto, que agora eu já falei sobre o que a Paulinha falou aqui, né? Dei uma direção e aí compartilha aí, meninas. Fala aí, Eliane. Ontem nós conversamos sobre a maturidade, sobre buscar a maturidade, porque aqui ele fala sobre sermos aperfeiçoados, né? E quando. É Sasha, você que leu a palavra? É a Sasha. Quando a Bíblia faz perguntas, é para a gente interagir com ela, para a gente responder. Quando a Bíblia faz um imperativo, é um comando para a gente, é uma forma para a gente Obedecer. seguir, obedecer. Aqui no verso 11, quando fala aperfeiçoai-vos, é, é para que a gente saia e cresça, ganhe maturidade. Nós somos chamados para isso. E ontem nós estávamos falando sobre maturidade. E uma das formas de amadurecer, ler a palavra, obedecer, mas também é servir, igual a Lala está falando. E ontem nós estávamos lembrando da época que Lala tinha pouco tempo de convertida, mas ela já recebia e já entregava, já recebia e já entregava, já servia a igreja. E, e esse é um chamado para todos nós. Sabe aquela coisa quando a gente faz o bem e nós somos mais abençoados de com quem a gente abençoou? É isso, é servir. E Deus sabe tanto, porque foi Ele que nos fez, que Ele fala para que a gente sirva também, né? É uma forma de edificar a nossa fé também. E, e eu me lembro do livro de Jó, que ele sofreu, depois é um livro para você ler também, ele sofreu muito, mas Deus tirou tudo dele, o diabo tirou dele, mas com a permissão de Deus, mas a virada, quando já está no finalzinho do último capítulo, a virada, quando Deus vai restituí-lo, quando ele vai sair daquela fase, é quando ele ora pelos amigos dele. Mesmo mal, doente, sem nada, Deus tinha tirado tudo, ele era um homem rico, próspero, com família, com filhos e tal, e tudo foi tirado.
Mas quando ele ora pelos amigos. E, e é isso, nós somos chamados, apesar das nossas circunstâncias, apesar do que nós estamos vivendo, a obra de Deus não para. Esse domingo eu faço parte do altar minister aqui, que é quando você vai lá para frente e ora pelas pessoas. As pessoas chegam e aí o pastor chamou a equipe do altar minister para poder orar. E eu fui lá para frente e falei, gente, eu preciso tanto de oração e eu tô aqui. Mas aí eu me lembrei da palavra de Jó, me lembrei disso que a aula lá está falando sobre servir, sobre. E eu falei assim, mas esse é o chamado. E eu fui tão abençoada orando pelas pessoas, eu fui tão abençoada, porque apesar de mim, o Senhor me usa, porque ser usado pelo Senhor não significa ser aprovado por Ele, mas é um privilégio, fazer parte do que Ele está fazendo. Então, é muito bom servir, é muito bom servir, porque você recebe também. E aí nisso nós somos aperfeiçoados. E todo esse conjunto, a gente cresce um pouquinho na nossa maturidade, conhecendo o Senhor, exercitando fé, porque aqui, como diz, examine-se a vós mesmos, no verso 5, para ver se você está na fé, porque é ela que agrada ao Senhor. Então, quando você exerce fé, quando você ora pelos outros, é um conjunto de tudo isso que faz você crescer. Eu desejo que você experimente tudo isso. Eu quero comentar, Eliane. Obrigada, né? Dado o momento que você estava falando, eu parei e falei assim: Meu Deus, é o Espírito Santo de Deus falando exatamente comigo em confirmações. Quando eu estou com vocês, eu me alegro muito em aprender mais sobre a palavra de Deus e como ele já habitava a minha vida, a vida da minha família, sem com que eu desse a nomenclatura bíblica que eu aprendo com vocês. Mas a minha mãe sempre nos ensinou em casa, nós somos 3 filhos e vem de uma família muito harmônica, muito, muito linda, né? Meus pais têm um casamento maravilhoso, então a gente teve, assim, uma harmonia dentro de casa. E a minha mãe sempre falava assim, né? A palavra gera, vocês têm que estar felizes, vocês precisam estar sorrindo, vocês têm que estar positivo, não reclame. Então, quando eu escuto vocês, ou dentro da igreja, ou entrando aqui, eu falo assim, nossa, gente, eu sempre ouvi isso, né? Então, aí agora me traz assim, é que o Espírito Santo de Deus, ele está ao lado de todos nós, em todos os momentos. Então, por mais que a gente não esteja necessariamente dentro, né, de uma igreja, eu não estou dentro do Sal da Terra, né? Eu tenho 35 anos, então até o ano passado eu não estava, está completando agora um ano que eu frequento o Sal da Terra, mas ele sempre esteve na minha vida e ter essa clareza agora de saber que era ele quem estava lá. É muito gostoso. E aí eu sempre fico sensível agora aos sinais e às confirmações. Então, quando você fala, ontem a gente falava sobre maturidade. A live foi à noite? Foi. Eu ensinava sobre maturidade de negócios para os meus alunos. E aí eu penso assim, eu preciso aprender mais sobre a palavra de Deus e como servir mais no meu trabalho, no lugar a que eu fui chamada para estar, na minha casa, na minha família, com os meus amigos, porque aonde a gente é colocado, a gente tem que ser luz, a gente tem que brilhar. Então eu preciso buscar mais e aprender mais para servir mais, porque a gente serve em todos os lugares que a gente está e que a gente frequenta. Então, quando existe a permissão do entendimento, da compreensão, assim como eu me dispus e me comprometi a estar aqui todas as terças-feiras, queria estar no café, que é aqui do lado da minha casa, mas o movimento não possibilitou que eu estivesse lá, mas eu estou aqui, de permitir aprender. E compreender, e ouvir vocês falando, e aceitar que cada palavra ela é direcionada para que eu cresça, para que eu evolua e para que, consequentemente, eu entregue.
Então é muito maravilhoso poder estar aqui e ouvir, sabe aquela satisfação assim de, ai, gente, que delícia, é isso, tá certo, tá no caminho, e pedir orações e pedir bênçãos, assim, porque hoje de manhã eu fui para a escola levar a Maria e a Pérola, e aí eu acho que é Isabela o nome dela que falou agora, se existe uma situação que você não está em paz, é porque você precisa confiar. Existem três. Essa é a quarta semana que eu começo a praticar a atenção plena na minha vida, como eu falei na terça-feira passada para vocês. Aí, quando a Isabela. É Isabela mesmo? Olha lá o nome dela? Foi a Paula que falou. Paula, desculpa. A Isabela Porque é elas o são prima e café, né? parece demais. Elas Parece. são... Aí a Paula falou: você precisa trazer paz para compreender que a fé, né? A virtude da fé, confiar naquela situação. Então, por exemplo, eu estou sempre querendo resolver alguma coisa, como se eu não quisesse prolongar o estado do conflito ou do problema, trazendo sempre uma resolução imediata para que eu pudesse contemplar a plenitude da felicidade. E eu estou aprendendo, mesmo sendo positiva, confiante, a palavra gera e sorria que já deu tudo certo, que minha mãe é assim, eu sou assim. A Mari, minha filha, tá triste. E eu não tô conseguindo identificar o porquê. E aí eu fui lá na escola hoje pela primeira vez. Eu entrei na escola hoje e falei para a professora e para a coordenadora: vocês podem me ajudar? Eu não estou conseguindo identificar por que que a minha filha está triste. E eu quero resolver essa situação. Porque às vezes não depende só de mim, eu preciso de ajuda de outras pessoas. Então eu tô mais assim, eu confio de que vai ficar tudo bem, que ela fez 10 anos, ela tá virando pré-adolescente, é hormonal, é fisiológico, pode ter qualquer adversidade do dia, mas eu posso e devo pedir ajuda e confiar que eu não preciso resolver no estralar de dedos, que a gente precisa passar por esse momento para que se resolva. E isso, Eliane, para mim é a maturidade. É olhar para cada instante de cada momento e ser madura em cada momento, em cada lugar. Então eu fiquei assim, ai meu Deus, eu fui uma boa mãe hoje, eu fui na escola, minha filha vai ficar bem, vai acabar essa zica, essa tristeza. E aí eu entro aqui, sentei, né? Cheguei da escola, sentei aqui. Aí ela lá, abre a Bíblia, Sasha, lê. Só me deu um ataque cardíaco. Eu preciso resolver o que que eu fiz. Mandei para Grazi. Grazi, me envia esse texto que eu não sei abrir a Bíblia. Aí eu falei, não, eu não pego no WhatsApp quando eu tô aqui, porque esse é meu propósito, de estar plena no ambiente que eu estou fazendo e vivendo. E aí eu, lá, não sei abrir a Bíblia. Me ensina. Entende? Então eu acho que isso é maturidade. E É. aí a gente vai juntando as pecinhas e encaixando assim tudo que a gente precisa ouvir, aprender e contemplar na virtude da fé, no entendimento dessa virtude que é real, que é possível, que a gente pode vivê-la. Irmãs, nós estamos vivendo um versículo aqui essa manhã que chama Deus capacita os escolhidos. Amém. Não precisamos ser capacitados, é Ele quem capacita. Sasha, o que você entregou aqui hoje de manhã está sendo assim muito profundo e tremendo para todas nós, porque Deus capacita os que Ele de antemão escolheu. Então você é uma escolhida do Senhor. Amém. Salmo 139, 16. Antes de você ser formada no ventre da sua mãe, Deus te chamou e te escolheu. E Ele te escolheu. E talvez durante muitos anos da nossa vida, né? Você falou que você tem 35, eu me converti com 31. Durante muitos anos da minha vida, eu andei com todas as virtudes que Deus tinha colocado dentro de mim, mas sem direção. E aí, quando eu encontrei com ele, ele direcionou. E aí, você hoje está aqui se alimentando daquilo que é eterno e que vai te ajudar a orientar, porque você foi escolhida e Deus capacita todos. Então, amados, se você não foi edificada pela falha da Sasha, desde o começo da nossa reunião até agora, você não está na raiz, nem enxertada na seiva que é Cristo Jesus. E tudo que ela falou aqui tem que fazer sentido para nós. A começar de confessar que não sabia abrir a Bíblia.
Mostrar a fraqueza. Né? Por quê? Porque é esse lugar que Deus espera de todos nós, como a Eliane falou. Irmãs, é esse lugar. É assim, eu louvo a Deus, Deus ter me colocado com a boca várias vezes no pó. É boca mesmo, irmã. É boca, assim, de chorar, de babar e de falar assim, não dou conta mais. Para a gente entender que o poder vem dele, a autoridade é dele, e tudo é dele, por ele e para ele. Nunca foi para nós, sempre foi para ele, né? E Paulo está falando isso aqui essa manhã. Examinem-se, e porque dentro de vocês tem vasos de ouro que eu depositei desde a eternidade. E tudo que ele colocou dentro de mim e de você tem um destinatário, porque nós somos cartas. E carta precisa de destinatário, irmãs. Carta que foi escrita e não foi para o destinatário, não cumpriu o propósito. Carta, ela não tem só que ter um destinatário, ela tem que ser postada. Porque se você escrever para um destinatário e não entregar, você não foi carta. Que nós somos cartas vivas do próprio Deus, que ele te chamou e me chamou. Amém? Quem mais, amados? Amém. Eu só queria falar que meu coração se alegrou muito, Sasha, porque quando alguém fala com verdade, é isso que Deus espera, sem sem ficar inventando palavra bonita, nem com vergonha de falar o que tá sentindo, o que tá passando, e é isso que eu senti, sabe? Então, quando você falou não sei abrir a Bíblia, isso é uma verdade tão profunda em Deus e assim, maravilhoso. E o depoimento que você deu de ter se alegrado pela sua filha, porque eu já passei isso com a minha filha lá atrás, e é isso, é a gente buscar e Deus vai dando a direção, por quê? Por causa da verdade que você tem comunicado e que você falou agora com ele e repartiu. Obrigada, muito genuíno. É isso que Deus espera da gente. Quem mais, meninas? Falem aí, amadas. Ontem a gente repartiu um pouco, a Luana podia falar aí, né? Foi profundo o que ela A falou. Luana saiu. A Fala Luana? aí, Giovana, o que que ela falou ontem um pouquinho aí para as meninas. Assim, eu lembro que a gente conversou bastante. Aí ela, fala aí, Luana. Fala aí, Luana. Oi, meninas, bom dia. Ontem eu compartilhei que essa é a última parte do segundo Coríntios, ele é um chamado para a nossa maturidade, né? Que Paulo, ele durante todo o Coríntios, ele vem sendo questionado o ministério dele, né? E aqui ele vem trazendo para a gente, num primeiro momento, ele fala assim: olha, tudo tem que ser confirmado por duas testemunhas. Então, ele devolve para a verdade a condução daquela situação. Então, tudo tem que ser baseado em princípio. E tudo que a gente falou hoje aqui foi a respeito de princípio. Foi a respeito de a gente ter a fé como uma virtude, a paz como um fruto do Espírito, porque isso são coisas que vão revelando a nossa maturidade na fé, é o conhecimento da verdade e a aplicação dessa verdade na nossa vida. E aí, quando Paulo continua aqui no Coríntios 13, que é uma das coisas que eu compartilhei ontem que eu achei extraordinário, porque Paulo ele vem aqui de uma defesa dele estar sendo atacado e criticado, mas em momento nenhum ele reagiu. No momento nenhum ele atacou.
ele apenas se posicionou. Ele se posicionou, ele trouxe todos de volta para a verdade, para discutir a verdade, e depois ele chama a autoanálise para reflexão, né? Então, é uma lembrança de tudo isso que a gente está falando, e a gente, na verdade, a gente ampliou mais o que a gente discutiu ontem, né? Que a gente sempre volta para o conhecimento da verdade, aplicação dos princípios, das promessas, que foi justamente o que a Sávia, a Sasha estava falando agora, né? Que pela manhã ela estava ensinando a respeito de maturidade, e a gente vem e discute maturidade. E muitas das vezes nas nossas vidas, a gente traz a discussão de problemas ou a solução de conflitos sem a gente buscar a verdade. Eu já dei um testemunho aqui algumas vezes que eu entrei no Cartas, foi em janeiro de 2021, depois de uma conversa que eu tive com a Lalá, porque eu estava com dificuldade no meu casamento. E o que me chamou a atenção na minha conversa com a Lalá, porque a Lalá, só voltando um pouco, eu tinha decidido me separar, mas que, para que eu não fizesse uma coisa assim, que parecesse que estava sendo de uma hora para outra, eu falei assim, olha, eu vou pedir 3 conselhos. E ela lá foi o meu terceiro conselho. E as outras 2 pessoas não tinham conseguido mudar a minha visão de tudo que eu estava entendendo, que eu estava vivendo, do que eu estava concluindo, né, na minha solidão. E o que me chamou mais atenção na minha conversa foi com ela lá, que a primeira coisa que ela lá me falou, ela falou assim, irmã, vamos discutir seu problema à luz da Bíblia. Vamos conversar a respeito da luz da Bíblia. Hoje o problema do seu casamento é que vocês não têm vivido uma só carne. Então, com esse testemunho e tudo aquilo que a gente conversou hoje, eu queria deixar essa mensagem, que a nossa maturidade, para nós que estamos buscando em Cristo, é a gente começar a olhar para os nossos desafios, buscando sempre a luz da palavra, buscando sempre a direção de Deus, baseado em princípios de Deus. Ontem a gente falou, Lala deu um testemunho, a gente falou a respeito da importância do contraditório, a gente ouvia as 2 versões. Todas as vezes que a gente tiver uma dificuldade ou um desentendimento, vamos olhar os 2 lados. Vamos trazer uma segunda opinião, vamos pedir um conselho, vamos buscar encontrar respaldo na palavra. E se Jesus estivesse aqui, como ele agiria? Hoje eu estou sendo criticado, eu estou sendo falsamente acusado. Como é que Jesus agiria? Ele atacaria? Ele jogaria pedras? Como seria feito isso? Porque no final dessa passagem, depois de Paulo trazer os princípios, olha, tudo tem que ser confirmado por 2 testemunhas. Depois ele chamar a gente para autoavaliação, o que ele faz? Tudo volta para a palavra, irmãos. Porque a verdade, ela prevalece. A verdade, ela se sustenta. Então, é essa mensagem final que eu queria deixar para vocês, como assim, uma direção para a gente buscar o nosso amadurecimento. Ora por nós, irmã. Orar. Pai amado, Pai querido, Pai de imensa misericórdia e bondade, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse tempo. Nós te louvamos, Senhor, por sua fidelidade, Senhor, por não desistir de nós, mesmo quando às vezes caminhamos distraídas e perdidas. Nós te louvamos, Senhor, por sua misericórdia, Senhor, que não desistiu de nós e enviou seu Filho, para que nós tivéssemos a oportunidade de encontrar com o Senhor na eternidade, Pai. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por manter-se fiel às suas promessas, manter fiel às suas palavras, mesmo quando tropeçamos, Senhor. Que o Senhor possa despertar em nossos corações, ó Pai, o desejo de aprofundar e de conhecer a sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos revelar nessa manhã, Senhor, tudo aquilo que temos distraído e que não estamos nos autoavaliando e que não estamos buscando a sua palavra, Senhor.
Que essa seja uma manhã transformadora. Que as sementes sejam plantadas e semeadas pelo seu Santo Espírito, Senhor. Que nós possamos sair daqui transformadas, Senhor. Tira o véu dos nossos olhos, Senhor. Tira a venda dos nossos corações, Senhor. Que nós possamos entender, Senhor, aonde precisamos amadurecer, Senhor. Que nós possamos enxergar, meu Pai, quais princípios nós estamos distraídos e não estamos respeitando, Senhor. Que nós recebamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, meninas. Nós vamos sair aqui, vocês continuem na resenha. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém.